Olá, eu sou o Lucas, eu sou médico. Eu vou fazer a apresentação hoje desse artigo aqui, que é Selecting the Most Relevant Brain Regions to Discriminate Alzheimer's Disease Patients from Health Controls Using Multiple Kernel Learning, a Comparison Across Functional and Structural Imaging Modalities and Atlases. Bom, para começar, vamos definir o que é a doença de Alzheimer, né? A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, caracterizada principalmente por dois marcadores, que é o beta-amiloide e a proteína tau hiperfosforilada. O acúmulo gradativo e progressivo dessas duas proteínas levam à morte neural e evidente declínio cognitivo de quem é afetado. Vale ressaltar que a doença de Alzheimer ainda permanece como sendo a forma mais comum de demência no mundo. É sabido que a doença de Alzheimer ela aumenta o seu risco conforme o envelhecimento da população. Tem como fator de riscos hipertensão e outras doenças cardiovasculares, principalmente. Estima-se que mais ou menos hoje, por volta de 47 milhões de pessoas convivam com o quadro. Aqui é importante a gente salientar que existe uma diferença na distribuição do risco entre homens e mulheres. As mulheres são as que mais têm risco durante a vida de desenvolver, chegando em casa a quase ser o dobro desse risco. Nesse outro gráfico a gente consegue ver aquele outro dado em relação à idade. A gente vê que conforme a idade aumenta, a chance, o número de pessoas convivendo com Alzheimer na população americana, no caso, é bem alta. Bom, essas são as fases básicas, uma história natural da doença de Alzheimer, que a gente tem as alterações pré-clínicas, que a gente fala que não se observa alteração clínica, mas basicamente já se inicia a patologia no sistema nervoso. Isso passa para o Mild Cognitive Impairment, causado pela doença de Alzheimer. Tá? Aqui é importante a gente salientar porque o estudo ele pegou pacientes dessa faixa etária, dessa faixa da doença, tá? Chegando até os casos de demência severa, problemas com atividades básicas diárias, que isso acaba levando ao óbito. Importante esse gráfico, é só em relação ao trabalho, 3 marcadores, que é o amiloide PET, o volume de hipocampo e o FDG. O volume de hipocampo talvez seja o marcador estrutural mais conhecido da demência de Alzheimer, mais utilizado e mais assim conhecido. A gente vê que ele começa já a ter alteração mesmo antes de eu ter o quadro clínico de fato instalado. O amiloide ele vem seguido disso, mas também uma vez anormal e esse acúmulo é progressivo. E um grande marcador da neurodegeneração é o FDG. Então você vê que o FDG ele vai começar a ter essa alteração nos quadros leves, que foi o alvo desse estudo. Só para ter essa noção mais ou menos da classificação biológica, em 2018 foi proposto esse framework em que a gente tem os 3 principais alterações, os 3 principais marcadores da doença, que seria o amiloide, o acúmulo de amiloide, seja ele visto por algum exame bioquímico de líquor, seja por técnicas de imagem, as alterações da proteína tau, tanto faz também em relação a origem desse marcador, e as alterações de neurodegeneração, como eu já citei, que pode ser usado, por exemplo, o FDG PET ou algum outro parâmetro clínico, como um teste neuropsicológico. Basicamente, para eu falar que existe doença de Alzheimer no contínuo, eu preciso ter amiloide e proteína tau. Aí eu defino a patologia de Alzheimer, antes mesmo, como pode ver, que exista a neurodegeneração. Então isso é um dado importante, só em consonância com o que a gente viu dos quadros clínicos aqui, da evolução clínica da doença. Como que a gente pode usar métodos de imagem para ajudar no diagnóstico? Lembrando que o diagnóstico da doença de Alzheimer é um diagnóstico predominantemente clínico.
Essas três modalidades de neuroimagem são as que a gente mais usa na prática, que pode ser usada e que a gente mais estudado também, que é a reconstrução em T1, que a gente vai ver basicamente a estrutura do sistema nervoso. A gente consegue separar substância cinzenta, substância branca, tá? E ver se há alguma alteração, como atrofia, aumento de ventrículo, enfim. A imagem metabólica, né? Que a gente consegue correlacionar a atividade metabólica das áreas cerebrais com atividade ou em repouso, que é o FDG-PET, e por sua vez a tomografia de fóton único, né? Single Photon Spectroscopy Computer Tomography, que a gente consegue basicamente medir o fluxo cerebral de sangue na região. Esses dois métodos são os métodos funcionais. São os métodos que têm mais sensibilidade para ver neurodegeneração em si. Não está citado aqui, mas também existe a forma do PET com amiloide e tal, para a gente mensurar essa quantidade de amiloide nos encéfalos de pessoas afetadas. Ano passado saiu uma série temática num periódico chamado Alzheimer Research and Therapy, que elencou algumas questões que travam ainda o uso do machine learning com a aplicação clínica e a pesquisa. Um deles, que é bem importante, é em relação ao volume de dados e a heterogeneidade desses dados biológicos gerados. Porque quando se tem dados desse volume, a chance de achar padrões que nem sempre têm correlação com a biologia da doença é muito grande. Então acaba gerando conclusões errôneas ou até mesmo inconsistentes. O artigo de discussão, ele basicamente tenta responder a segunda pergunta: como integrar diferentes modalidades de exames de imagem para que a gente consiga ter uma predição, usar o machine learning para predizer quais são os pacientes que, mesmo com poucos sintomas, a gente possa no futuro falar, até mesmo direcionar terapias mais específicas. Então, os objetivos basicamente desse trabalho foi investigar o poder preditivo do modelo de Multiple Kernel Learning, usando regiões de interesse, para classificar justamente as pessoas que têm comprometimento leve cognitivo do Alzheimer, com as pessoas de mesma idade, mesmas características clínicas, sem comprometimento cognitivo, usando as três já citadas modalidades de imagem. Além disso, criar um ranking para que possa haver uma boa discriminação e quais são as regiões que mais contribuem para a classificação dos pacientes com Alzheimer a partir da imagem. Foi usado comparar esses índices, né, dentro de um modelo de SVM, de Support Vector Machine. Não só das regiões, mas também de todo o encéfalo. Outro aspecto importante dos estudos de neuroimagem é como é parcelado a superfície do encéfalo. Para isso, para a gente ver a influência desses dois modelos, desse modelo de parcelamento, foi usado dois modelos diferentes, um baseado nas áreas de Brodmann, outro baseado na parte anatômica, e ver se isso deu diferença ou não, se isso foi significativo, além das múltiplas modalidades. Então esse estudo foi conduzido aqui na Universidade de São Paulo mesmo, no HC, com 38 indivíduos, 20 já com critério diagnóstico para a forma leve do Alzheimer e 18 pacientes de idade semelhante, voluntários sem comprometimento cognitivo. Foi usado como critério de inclusão critérios diagnósticos bastante conhecidos na prática clínica para a doença de Alzheimer, que é o DSM-3 e o NINC-CDS. Como critério de exclusão foi educação abaixo de 4 anos, isso é muito importante, porque isso dá uma grande diferença. A idade entre 60 e 90 anos, se havia uso de drogas psicotrópicas, a presença do diabetes mellitus também, e outros problemas do sistema nervoso que fossem eventualmente detectados na ressonância magnética. Essas são as diferenças demográficas dos pacientes inclusos.
É importante salientar que houve grande diferença estatística mini-mental nesse teste para ver a cognição, que era esperado dos pacientes com Alzheimer e os pacientes sem Alzheimer. Então esse foi o protocolo de aquisição de imagem, de pré-processamento e de processamento. É importante aqui só salientar que foi usado um ressonógrafo de 1.5 Tesla, que pode de certa forma influenciar na resolução das imagens. O protocolo foi também padronizado por FDG, PET e por SPECT. Para a gente classificar e usar os inputs desse sistema, nos estudos de neuroimagem a gente usa os voxels, que são pequenas porções da imagem capturada e reconstruída, que vai servir como input, certo? Lembrando que a função kernel que a gente vai usar no SVM continua sendo a matriz de inputs vezes a transposta, que isso gera a minha função produto escalar desses dois vetores, me gera a função kernel. A gente vai usar, como já dito, o SVM para classificar os pacientes entre Alzheimer e controle. O modelo está descrito por essa equação. Então, o N é o número de exemplos que vão ser treinados. O alfa I é a contribuição de cada um desses exemplos treinados, então de cada uma das amostras. E o Y é o label que a gente quer. O label, no caso, seria mais um para a doença de Alzheimer, menos um para os pacientes saudáveis. É importante lembrar que existe um componente C de regularização, parâmetro, né? Então o que a gente quer nesse problema? A gente quer maximizar a contribuição de cada uma das amostras. Acaba acontecendo aqui que nesse problema de maximização, acaba acontecendo que nesse problema de maximização eu vou ter o kernel, o label do I, o label do J e a participação de cada uma. Lembrando que I e J são duas amostras. Lembrando que isso está regularizado, então eu espero que esse produto entre a contribuição de uma amostra e o seu label, a somatória desses daqui tem que acabar dando zero. A função classificatória com bias, o kernel e a participação do label. Então nesse estudo foi utilizado uma propriedade que é muito importante, que um kernel ele pode ser definido como uma combinação linear de vários kernels. Esse método foi utilizado para que possa ser selecionado da melhor maneira os pesos da função classificadora do SVM. Como há diferentes formas de dados em relação ao input, como existe o FDG, existe o SPECT e existe a ressonância, como para que a gente crie e entenda qual é o melhor parâmetro, o melhor peso, a gente usa dessa propriedade. Então o que acaba acontecendo? O algoritmo Simple MKL ele vai usar uma maneira de achar um vetor D em uma norma L1 que induz espalhamento desses pesos dessa solução. Ao final, o algoritmo acaba achando a melhor combinação desses pesos, desses parâmetros, acabando otimizando de forma soft threshold. Então ele usa uma classificação de certa forma permitindo alguns erros. Então dessa forma esse procedimento acaba encontrando os valores que minimizam a função de custo, de tal forma em que ele minimize o erro e acabe otimizando os parâmetros do algoritmo. Para que a gente entenda um dos objetivos do estudo, esse mesmo algoritmo foi executado de duas formas. Foi executado usando a AAL e as áreas de Brodmann. Só lembrando que essas 45 regiões do AAL, as 48 regiões da área de Brodmann correspondem às features. Então aqui nessa imagem é apresentado o framework, então os pacientes do grupo 1, pacientes do grupo 2. Tudo isso então somado, né? Isso tudo integrado, de tal maneira que as features correspondem a cada uma dessas áreas que a gente já discutiu, que é o AAL ou
o BA, né, que é as áreas de Brodmann. Cada uma dessas features, cada uma dessas áreas vai ter um kernel associado. Então, esse kernel associado é feito a partir daquela matriz X transposta, que são a matriz de cada uma dessas features, de cada uma das 38 amostras. Isso vai gerar um D1, que é um peso, que vai ser incluído naquela função de seleção que a gente vê aqui. Eu vou ter NF features, ou 48 ou 45, dependendo da máscara utilizada. Cada uma dessas vai gerar um kernel, cada uma dessas features. Esse kernel vai vir da onde? Vai vir dos voxels de cada paciente, certo? De cada paciente incluso. Isso vai gerar uma função classificadora, que depois a gente consegue fazer o teste e verificar a acurácia. Como é que isso foi validado? Foi validado usando essa média balanceada das proporções de verdadeiros positivos e verdadeiros negativos. Em outras palavras, os verdadeiros positivos seriam a maneira que a gente calcula a sensibilidade desse teste e os verdadeiros negativos a especificidade. Outra maneira que foi feito para validar esse algoritmo foi o Leave One Subject Out Cross Validation. A gente tira um indivíduo cada uma dessas rodadas e verifica qual é a participação, a importância dessa amostra. Aqui a gente vê os resultados. O NF seria o número de features, que seriam os voxels. Então a gente consegue ver que cada um desses modelos usou 219 mil features. Aqui, nesse primeiro resultado, para que a gente compare, não houve o mascaramento, ou seja, não foi escolhido as áreas do cérebro, foi o cérebro como um todo. Então você vê que foi classificado corretamente, utilizando o método da ressonância, em torno de 70%. Uma acurácia por volta de 73%. Certo? Não houve significância estatística nem diferença nesses dois. Como era de se esperar, a gente tem uma melhor acurácia nas técnicas de imagem funcional. Então, tanto do FDG quanto do SPECT. Houve uma correlação, houve uma sinergia nesses dois métodos. Se tem aí praticamente uma sensibilidade de 85% e uma especificidade de 83%. Quando é colocado o Atlas automático, o AAL, essa acurácia chega a perto de 100% no FDG. Ou seja, as imagens ainda funcionais elas se tornam mais precisas quando ainda eu faço o parcelamento. Eu não pego todo o cérebro, pego só as áreas mesmo de interesse. A gente não vê muita diferença também em relação às áreas de Brodmann. Então, quais foram as áreas que mais contribuíram para essa classificação? A gente continua vendo que são as áreas que a gente já esperava que isso fosse acontecer, principalmente no FDG PET e no SPECT, nas imagens funcionais, que seria cúneo, o giro frontal medial, o globo pálido. São áreas em que já são reconhecidamente comprometidas na neurodegeneração, na doença de Alzheimer. Principalmente o que ficou mais evidente, que é o giro do cíngulo posterior. A imagem estrutural nesse tipo de paciente com comprometimento leve, ela não se torna tão evidente quanto as imagens funcionais. Aqui usando as áreas de Brodmann, não houve tanta diferença em relação a outra forma de parcelamento. E o que a gente conclui desse estudo? Primeiro, os pontos positivos. O modelo a gente classifica ele como sendo muito bem adequado em decorrência de ele incorporar diferentes dados de diferentes modalidades. Isso intrinsecamente, por usar os multiple kernels, já é um ponto positivo. Como a gente viu, foi separado entre tanto um grupo quanto o outro, houve um cuidado de
manter a mesma proporção em relação ao gênero, além dos dados estarem bem balanceados. Algo que podia ter sido adicionado nesse trabalho que melhoraria: fazer análise de subgêneros, como a gente já viu que há grande importância no gênero e no risco de neurodegeneração. Os grupos étnicos também poderiam ter sido descritos para ver se existe essa variação de classificação por grupo, por etnia. Outra coisa que também não foi feito foi a validação com outros datasets como o do Adney, a definição biológica do grupo de Alzheimer e grupo saudável também ficou faltando. Podia ter sido melhor determinado, não só pela clínica, mas também pelo marcador. Seria mais um dado a ser analisado, que poderia influir na acurácia do modelo. A gente poderia ter visto, utilizando o método, utilizando os dados, outros algoritmos de machine learning, principalmente os relacionados à rede neural, que já mostrou, alguns trabalhos já se mostraram superior a essa classificação com o SVM, e também não houve a disponibilização do código para que a gente pudesse analisar. De certa forma, esse trabalho, o que ele acaba concluindo? Que independente da máscara que você usa, você é um modelo que conseguiu ter uma boa acurácia em prever o comprometimento a partir só dos exames de neuroimagem. Mostrou também que áreas que a gente já esperava que tenham comprometimento cognitivo, a inteligência artificial conseguiu prever e discriminar uma da outra. A gente conseguiu mostrar também, esse trabalho também foi muito feliz em conseguir mostrar, que usar o método de SVM com multiple kernel, independente da máscara que é usado, se vai usar as áreas de Brodmann ou outra, ele mostra uma boa acurácia, o que pode, de certa forma, aqueles pacientes em que existe uma dúvida diagnóstica do ponto de vista clínico, pode colaborar para ajudar nessa conclusão diagnóstica. Muito obrigado.